O que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Tensão em terminais e ônibus queimados. Esse é o balanço das manifestações contra o aumento da passagem do transporte coletivo em Goiânia. Polícia apresenta mais um suspeito de envolvimento na chacina do Morro do Mendanha, onde 4 meninas foram assassinadas. Secretaria de Saúde de Goiânia intensifica ações de combate à raiva animal. Casos da doença deixam a população em alerta. E ainda você acompanha mais uma reportagem da série que apresenta o mercado imobiliário de Goiânia. Hoje você vai conhecer os pontos positivos e negativos de se comprar um imóvel na planta. As principais notícias dessa terça-feira você acompanha agora no Jornal da Fonte. A polícia apresentou na manhã de hoje mais um suspeito de envolvimento na chacina do Morro do Mendanha, em Goiânia, onde 4 jovens foram mortas a tiros. O crime aconteceu na madrugada de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Após a investigação que durou pouco menos de um mês, a Polícia Técnico-Científica conseguiu, através de perícia, constatar que a arma usada para matar 2 das garotas assassinadas no Morro do Mendanha no dia 8 de março foi a mesma encontrada com um dos menores apreendidos e o maior preso em Novo Gama. Nós podemos tecnicamente, com certeza, afirmar que foi essa arma que expeliu os projéteis encontrados no local e nas 2 vítimas. Para o delegado que investiga o caso, o laudo do Instituto é a prova imprescindível do crime. Ele é uma prova técnica, irrefutável, científica, e que não adianta os autores rebatê-la. Então, a gente conseguiu comprovar que aquela arma, apreendida em poder deles, foi utilizada nesse bárbaro crime. O maior preso, Paulo Henrique Carmo da Silva, de 19 anos, nega participação no crime e diz ser inocente. E não foi eu que fiz, não. Na hora do crime eu não estava com esses meninos, não. Eu estava na casa de boa, não fiz nada, não. Rayane, Ana Kelly, Sinara e Mileide foram mortas no dia 8 de março com tiros na cabeça. O crime teria ocorrido porque Rayane teria recebido uma mensagem de um policial militar. Imaginando que estavam sendo traídos, os 2 menores e o maior praticaram um crime. Um menor ainda está foragido. Manifestação fechou parte do anel viário em Aparecida de Goiânia e quem chega com mais detalhes é a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cris. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Pois é, Segismar, a manifestação é contra a falta de segurança. Um grupo de aproximadamente 50 pessoas se reuniram para protestar contra a morte de um açougueiro. O açougueiro que foi morto após reagir a um assalto ontem à noite. O dono do açougue reagiu e a Polícia Militar acompanha o movimento que acontece neste momento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em pneus provocado pelos manifestantes e a Avenida União foi bloqueada e o batalhão de trânsito da PM já desviou o local. O incêndio que, como você já disse, ocorre ali na região do Anel Viário de Aparecida de Goiânia. Eu volto com você no estúdio. Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. E um jovem de 19 anos foi preso hoje por transportar droga. O rapaz disse ter recebido R$1.000 para carregar a mercadoria. Esta foi só uma das ações da polícia no combate ao tráfico de drogas. Veja na reportagem. Em 2 ações, a DENARC prendeu 2 traficantes de pasta base de cocaína que traziam droga para Goiânia em ônibus. A prisão foi possível através de uma investigação realizada há cerca de 3 meses. Cleiton Arruda Silva foi abordado no ônibus vindo do Mato Grosso. Contamos ali com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal na ação ali nas imediações de Guapó para a abordagem do ônibus. Fizemos a abordagem do ônibus e ele foi surpreendido com essa quantidade significativa de pasta base, cerca de 5 quilos, que daria para produzir aí até 50 quilos de cocaína e até mais de 100 mil pedras de crack que seriam distribuídas aqui na nossa capital. Em outra ação, Wesley Rodrigues de Brito, de 19 anos, foi preso com 3 quilos de pasta base de cocaína, além de meio quilo de cocaína considerada a mais pura.
Ele foi surpreendido aí com essa quantidade de pasta base aí que vocês estão vendo, cerca de 3 quilos de pasta base, meio quilo de escama de peixe, uma droga aí que também produziria aí cerca de 30 a 40 quilos de cocaína e também aí cerca de 80 mil pedras de crack. Para fazer o serviço, Wesley disse que ganharia R$1.000 para pagar algumas dívidas. Ele se mostrou arrependido pelo crime, já que não tem passagens pela polícia. Minha mãe deve estar muito sentida demais comigo, porque ela esperava muito mais de mim. E eu cometi esses erros aí. Mas Deus é bom, né, cara? No dia que eu sair daqui eu vou trabalhar, porque eu tenho profissão, não preciso disso. Se preocupe em não só prender e dar essa punição, que é a prisão, mas também de orientar, né? E ele demonstrou, pelo menos primeiramente aqui na primeira fase, aqui na delegacia, eu acho que também será manifestado em juízo, de que tem interesse em ser resgatado, que não vai fazer isso, mas espero que seja verdade. E a Vigilância Sanitária de Goiânia intensifica as ações de fiscalização e orientação aos estabelecimentos comerciais esta semana. As atividades integram a Operação Semana Santa, que foi iniciada ontem com palestras sobre a legislação de pescados para os responsáveis no ramo de supermercados e hipermercados de Goiânia. O objetivo da palestra é orientar donos e gerentes de supermercados quanto aos cuidados necessários para que os pescados sejam comercializados dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei. Durante 2 horas, uma fiscal da Vigilância Sanitária ministrou um treinamento para os supermercadistas, uma ação educativa que antecede o período fiscalizatório. Nós fazemos esse trabalho diuturnamente, né, o ano inteiro, mas nessa época do ano, dado o aumento da venda de pescado, né, é muito importante que a vigilância atenda ao seu papel de estar protegendo a saúde da população, no sentido de estar coibindo os excessos, principalmente nessa semana, as vendas de peixe de maneira irregular, qual seja, fora da temperatura, produtos que não têm idoneidade, ou seja, não tem inspeção antemortem, né, que é feito pelo sistema estadual ou sistema federal. A partir dessa terça-feira, 38 fiscais da vigilância irão visitar supermercados da capital para garantir a qualidade e a procedência dos peixes. E para que o consumidor compre um produto saudável e seguro para o consumo, é importante que ele verifique alguns detalhes antes da compra. O peixe fresco, ele não pode ser vendido com víscera, ele já tem que ser eviscerado, ele tem que ser manipulado na presença do consumidor, ele tem que estar com um aspecto bem saudável, com a carne firme, né? Os olhos brilhantes, não pode estar afundado. E o peixe congelado, ele sempre tem que estar embalado e rotulado. O bacalhau, quando ele está inteiro, também embalado e rotulado. Ele não pode ser vendido sem nenhuma proteção. Esse supermercadista é dono de 5 lojas em Goiás e Mato Grosso. Ele estima que suas vendas de pescados cresçam 300% até sexta-feira. E acha importante o trabalho realizado pela vigilância. Nossa intenção é o quê? É vender um produto com qualidade. E tendo toda essa orientação, para nós é o máximo, porque nós vamos trabalhar com toda a segurança, evitando multas e vamos dar o melhor conforto para o cliente. Já é consenso que as mulheres são dedicadas, esforçadas e inteligentes. Mas a novidade agora fica por conta de um estudo feito nos Estados Unidos que constatou que empresas com mais mulheres no quadro profissional atingem um sucesso ainda maior. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o profissional de marketing pessoal, Cárbio Vaked. Cárbio, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Nós que agradecemos muito. As mulheres agora elas têm conquistado cada vez mais o nosso espaço. Pois é, né? No passado as mulheres sofreram tanto, né, por falta de espaço, e em alguns momentos, hoje ainda se tem um padrão desigual de salário respeitada. Por que as mulheres elas têm esse sentido a mais, seria um 7º sentido, para fazer com que as empresas faturem mais e tenham um melhor percentual? Nessa pesquisa nós descobrimos que a mulher sempre foi muito mais minuciosa do que o homem. Então isso tem gerado uma qualidade no serviço prestado muito melhor do que o masculino. Então essa minuciosidade com a qualidade gera maior produtividade. Consequentemente, cada vez mais elas estão garantindo uma posição sólida acima do mercado. Cárbio, no trânsito, as mulheres são consideradas mais cuidadosas, tanto é que as seguradoras, de acordo com estudos, quando se tem um casal, né, tem aquela questão, coloca no nome da mulher, tal, porque vai sair mais barato, tem menos índice de acidente. Esse cuidado, essa atenção das mulheres tem a ver com o estudo? O estudo, na verdade, ele mostra vários aspectos para a gente. Um, como eu te falei, da minuciosidade. O segundo, que ela é multitarefa.
ela vem trazendo aí desde a família, a condição nossa que cuidava da família inteira. Então, aquele espírito de equipe, ela existe já nata na mulher. Então, além disso, ela consegue fazer as atividades de casa e faz muito bem outras atividades, para ela se mostrar cada vez mais potencial. Pois é, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem já não consegue, né? As mulheres têm mais poder de resolver problemas, já que, como você falou, ela é multitarefas, né? Tem as tarefas de casa e do trabalho, isso ajuda também. Ela consegue resolver com mais facilidade os problemas, os conflitos corporativos? Como a gente falou, a família ela traz para a gente o conflito nato. Então, se ela está lá à frente, a questão matriarcal, ela está sempre liderando o processo, é o que ela vai fazer dentro das organizações, ela tem a facilidade, né? E, obviamente, rapidamente ela consegue conciliar aí a confiança da equipe, certo? Dar segurança, como a mãe faz com seus filhos, e aí eles vão batalhando juntos para o crescimento contínuo da empresa. Quais outras características, além da minuciosidade, do cuidado, dessa questão de multitarefas, o estudo aponta, cara? Paixão. Todas as mulheres hoje que a gente vê que estão ascendendo, ela tem muito paixão pelo que faz. Então ela demonstra isso, gera segurança na equipe, gera uma ascensão de todo o grupo para uma busca de um resultado que às vezes você olha e fala, nossa, mas não se conseguiria tão pouco tempo. Isso tudo fez com que esse estudo desse para a gente um ganho de mercado bem além do que nós temos hoje para nós homens. Como que fica a nossa situação, Carlos, os homens desse Vamos ter que correr muito. Vamos ter que chegar lá em breve e rever os nossos conceitos para que a gente possa igualar. Só para você ter uma noção, esse estudo todo, a gente fez uma pesquisa dentro da universidade e aí nós tivemos, nesse grupo de estudos, 8 mulheres e 2 homens fazendo a avaliação desse processo. E aí nós vamos ver todos os cargos, em todas as áreas, essa maioria feminina ganhando o nosso posicionamento. Já temos uma presidenta no Brasil, mulher, presidenta Argentina, mulher, né? Argentina, né? Alemanha, e assim vai pelo mundo. Você acredita que elas vão tomar conta do mundo corporativo? Já tomaram. Já tomaram? Nós é que temos que tomar cuidado. Já tomaram assim, né? Tá seguindo ainda, se tem mais homens em cargos de liderança, mas Sim. Você acredita que a tendência é que elas realmente ocupem esses cargos, né? Maior visibilidade, né? Ela consegue rapidamente dar uma visibilidade muito boa e esse espírito de equipe, que é a questão matriarcal, né, vai fazer com que ela lidere muito poder. Para finalizar os conselhos para os homens, se você já falou que tem que correr atrás, de que maneira? Vamos nos planejar, vamos nos organizar mais, porque a gente às vezes deita em berço esplêndido, certo? Criar uma agenda onde a gente possa detalhar um pouco mais princípios, normas, atitudes dentro da organização, que isso com certeza vai fazer com que a gente equilibre novamente. Muito bem, esteve conosco aqui nos estúdios do Jornal da Fonte, o especialista em marketing pessoal, Cárbio Vaquet. Muito obrigado pelas informações, uma boa noite para você. Lhe agradeço muito. E a seguir, será que comprar um imóvel na planta é mesmo vantajoso? Esse é o assunto da matéria da nossa série especial que trata sobre o mercado imobiliário em Goiânia. Aguarde, é no próximo bloco. Nós começamos a exibir ontem a série Exploração Imobiliária. Hoje o nosso tema é imóvel na planta. Por falar nisso, você tem coragem de comprar um imóvel na planta? Pois é, muita gente tem receio de adquirir um bem que, por enquanto, esteja somente no papel. Mas se essa aquisição for feita com todos os cuidados necessários, o negócio tem muitas vantagens. Comprar um imóvel ainda na planta é uma modalidade repleta de vantagens, principalmente para quem tem condições de esperar pela finalização da obra. Adquirir o imóvel antes da construção oferece também a facilidade de pagamento das parcelas durante a construção, normalmente menores do que a entrada de um imóvel pronto, que é de no mínimo 20% do valor total. Para quem quer comprar um imóvel na planta para fazer de moradia, ter ele como moradia, você pode comprar, fazer um pequeno investimento, de em torno de 5% do valor do imóvel, e você ter uma facilitação de pagamento
até a entrega do imóvel, seja 2 ou 3 anos para você pagar. E após esse prazo você financia seu imóvel. O imóvel pronto, você não tem mais isso. A construtora vai exigir você de financiar naquele momento o apartamento. Então o cliente tem que ter em torno de 20% a 25% do apartamento para ele fazer a aquisição dele. Além dessas vantagens, comprar dessa forma também traz rendimentos tanto para quem compra para morar, quanto para quem compra para investir. Um imóvel na planta acaba saindo mais barato com juros menores e após a entrega sempre há uma valorização dentro do mercado imobiliário. O Cresce ele fez uma pesquisa em relação ao nível nacional de 30% a 60% no mínimo para quem compra um imóvel na planta. Janaína optou por comprar um apartamento na planta e pode enumerar as vantagens. Se a gente não tem o valor total para dar de entrada que as construtoras pedem, então a gente paga parcelado na planta até que a gente tenha o valor total para estar adquirindo imóvel, né? A vantagem que eu vejo é essa e também a valorização do imóvel, que para vender depois, né, a gente ganha com isso também. Assim como existem vantagens, mesmo que em número menor, as desvantagens também aparecem. E é preciso tomar alguns cuidados, como pesquisar o histórico da construtora e proteção em caso de atrasos. O cliente hoje ele busca mais informação dentro de internet, juntamente com a família, com amigos, sobre a construtora, sobre as imobiliárias, e com isso ele tem mais tranquilidade de fazer seu investimento e fazer a compra do seu apartamento. Como em qualquer outro serviço, os clientes estão expostos a golpes e fraudes. O presidente do Cresce Goiás alerta em relação aos cuidados que se deve ter ao comprar um imóvel. O corretor, hoje, de acordo com o Código Civil, o artigo 723 do Código Civil, ele responde por perdas e danos, se ele não der todas as informações sobre a segurança e o risco do negócio. Então, cabe ao proprietário sempre verificar se quem está vendendo é um corretor, se é uma imobiliária, verificar se eles estão regulares. Porque amanhã, se der algum problema, eles têm aonde recorrer. Porque quando ele procura um contraventor, o contraventor não tem nenhum compromisso com ele. O contraventor quer vender, quer pegar o dinheiro dele e sumir. Agora, o corretor não, o corretor tem um comprometimento ético, ele tem uma responsabilidade. Então ele verifica a documentação, ele se inteira de toda a negociação antes de oferecer o negócio. Então é importante, a primeira coisa é verificar, é corretor? Você tem autorização? Aí de posse disso, exigir as certidões. Imóveis que custam até 3 milhões de reais. Esse é o tema de amanhã na terceira reportagem da série Explosão Imobiliária. Vários protestos por causa dos problemas do transporte público aconteceram de ontem para hoje na capital. Em um deles, um ônibus foi queimado na UFG. Atraso nas linhas, superlotação e a possibilidade de aumento na tarifa estão entre as principais reclamações da população. E a Secretaria de Saúde de Goiânia intensificou as ações de combate à raiva animal. Desde o dia 20 de março desse ano, foram identificados 3 animais com vírus rábicos em diferentes setores da capital. As ações envolvem força-tarefa para vacinação de cães e gatos e orientações à população. As ações de combate à doença se intensificaram no mês passado, quando um animal foi infectado com o vírus da raiva. Em março, nós detectamos um cão no Solange Parque 2, e depois nós confirmamos pelo laboratório que quem transmitiu a raiva para esse cão foi um morcego. E agora, mais recentemente, no dia 1º e 9 de abril, nós descobrimos mais 2 casos, mas aí em morcego. Um foi no Parque Anhanguera 2 e outro no Aldeia do Vale. Mas esses animais não tiveram, esses morcegos não tiveram contatos com cães ou gatos. Então, aí nós estamos só fazendo uma vacinação de refões, exatamente para identificar aqueles cães que estão com a vacina atrasada. Até o final de abril, a Secretaria Municipal de Saúde manterá postos de vacinação contra a raiva nos seguintes bairros: Sítio Recreio dos Ipês, Parque Anhanguera, Jardim Europa, Setor União, Bairro Goiá, Jardim Novo Mundo e Jardim Guanabara. Devem ser imunizados
cães e gatos a partir do 3º mês de vida e uma vez ao ano. A raiva é considerada uma doença neurológica e o primeiro sintoma está ligado com a mudança no comportamento do animal. Portanto, quem for atacado por um bicho desconhecido deve limpar a área afetada com água e sabão e procurar de imediato atendimento médico. O médico da unidade de saúde vai prescrever ou não o tratamento antirrábico preventivo. Na maioria dos casos, quando é o próprio cão da própria pessoa que morde, às vezes basta observar esse animal durante 10 dias, mas de qualquer jeito tem que procurar a unidade de saúde e receber essas orientações do médico. A campanha nacional de vacinação acontece no mês de setembro, portanto quem ainda não vacinou seu bichinho precisa procurar uma clínica veterinária ou departamento de vigilância e controle de zoonoses. E agora sim nós vamos acompanhar a reportagem que fala sobre os vários protestos por causa dos problemas do transporte público. O protesto no campus 2 da UFG começou no início da tarde. Este vídeo, gravado por estudantes, mostra o ônibus em chamas. De acordo com alunos da UFG, a manifestação foi contra um possível aumento do preço da passagem e a falta de acesso ao passe livre estudantil. O primeiro motivo foi que hoje foi anunciado que irá aumentar o ônibus para R$ 2,90, o que para o estudante fica muito caro, porque o estudante paga 2 passagens por dia, fora alguns que têm aula no universitário ainda tem que ir, pagam 4 passagens por dia. E assim, mesmo a gente pagando meia passagem, ainda fica pesado para um estudante que estuda o dia inteiro e não tem renda. Só falaram que é por causa do aumento da passagem e do passe livre, que não foi liberado. O ônibus depredado é da linha 725, que circula apenas na região do campus Samambaia. Para ter acesso a ele, os alunos não pagam a tarifa. Antes de ser queimado, o veículo foi pichado com frases de protesto. Com a via bloqueada, os alunos esperaram por carona no ponto de ônibus. As manifestações ocorreram em diversos pontos da cidade. Na noite desta segunda-feira, um ônibus também foi queimado no terminal Padre Pelágio. Hoje, no fim da manhã, houveram outros protestos no centro da capital e aqui no terminal Bandeiras, onde ainda é prevista uma nova manifestação. Usuários do transporte coletivo estão indignados com a qualidade do serviço do transporte público. Atraso e superlotação dos ônibus estão entre as principais queixas da população. Poucos ônibus, muita gente. Lotação, ônibus velho, fedido. Foi um gesto que eles tiveram, uma maneira que eles tiveram de externar aquela indignação que eles têm. Então eu não acho que isso foi errado, não. Com a previsão de novos protestos, o policiamento foi reforçado nos terminais de Goiânia. E a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia se reúne amanhã para discutir a possibilidade de reajuste da tarifa e melhorias para o sistema. Também deve participar do encontro o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e de municípios vizinhos, representantes da Câmara Municipal e empresários, além de secretários da administração da capital, inclusive da Secretaria Municipal de Trânsito. O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo em Goiás, IBDEC, alerta para golpes aplicados nos aposentados e pensionistas. Uma situação delicada em que pessoas se aproveitam da boa-fé dos mais idosos e cometem crimes. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do IBDEC, Wilson Rascovitch. Doutor Wilson, boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Boa noite, Segismar. Obrigado pelo convite. Pois é, doutor Wilson, uma covardia, crime contra os aposentados, né, que já tem tantos problemas de saúde, tem que gastar o dinheiro, boa parte com remédios, entre outras coisas. Quais são os crimes, as questões mais comuns, os golpes mais comuns que têm sido aplicados para os idosos? Bom, os estelionatários, eles usam de todos os artifícios, né? Nós temos recebido muita reclamação agora com relação àqueles que têm ação em andamento, onde eles estão ligando para a pessoa e fazendo a proposta de falar, ó, se você me der tal valor, o seu processo vai andar mais rápido e aqui já está liberado o alvará. Então, você me passa esse valor, que é a título de agilizar esse alvará, e em prazo de uma semana nós vamos resolver isso. E eles têm a cara de pau ainda de falar que é um juiz que está ligando. Eu fiz questão de ligar para a pessoa e questioná-lo, tanto que aí você vai questionar, eles até desligam na sua cara. Mas eles, aproveitando muitas vezes da boa-fé daquela pessoa, da ingenuidade daquela pessoa, a pessoa acaba até acreditando do jeito que a pessoa fala. E é onde que
estelionatário se aproveita disso daí. Quer dizer que eles falam que os magistrados se passam por magistrados como se os magistrados tivessem tempo para ficar ligando assim para as pessoas, Exatamente, ele se identificou como juiz, e ele fala o nome da pessoa, o juiz fulano de tal. E é onde, quer dizer, não existe isso. É interessante colocar para o aposentado que não tem isso, não acontece isso, né? Muitas vezes a pessoa, como eles ligam na casa da pessoa, a pessoa acha que realmente está acontecendo, e não acontece. Quando isso acontecer, é interessante que, se esse aposentado tem uma ação tramitando, que ele vá até seu advogado e questione o que está acontecendo, que tranquilamente isso é golpe. E tem que tomar muito cuidado também aqueles que não têm ação, que também esses estelionatários, eles têm uma lista de aposentados, e ali ele tem até o número da Previdência, o que ele pode ter de direito, o que ele não tem, endereço, telefone, CPF, e é onde a pessoa liga, fala alguns dados, ele acaba acreditando então que seja uma coisa idônea, e muitas vezes passa mais dados ou até outorga procuração para uma outra pessoa. E isso vai gerar dor de cabeça para esse aposentado. Então ele tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas essa outorga da procuração é feita pessoalmente? Como que funciona? Tem, os estelionatários são tão assim que, né? Dependendo, eles vão na casa da pessoa. Eles vão até a casa da pessoa, se identificam muitas vezes com um advogado e pegam uma procuração, né? E já tivemos casos até de pessoas que conseguiram até receber a Previdência, alteraram lá o recebimento para passar por uma outra conta. Qual deve ser nós mostramos ontem aqui no Jornalismo da Fonte, um idoso que foi vítima de um estelionatário que acabou clonando o cartão dele. Quais são os cuidados para os idosos, especialmente dentro de agências bancárias? Só conversar com o funcionário do banco, uma pessoa identificada como funcionário do banco. Nunca passar dados, nunca aceitar ajuda de estranhos. Caso isso aconteça, procure um funcionário daquele estabelecimento, daquele banco, e fale o que está acontecendo. E tivemos casos também de pessoas que se identificam como funcionários fora do expediente. Isso também não acontece. Esse aposentado, caso ocorra, pode chamar a polícia. Não tem funcionário de banco que fica até após as 16 horas para dar orientação. Então é onde não aceite a ajuda de estranhos. Wilson Rascovich, presidente do IBDEC Goiás, muito obrigado pela participação do senhor, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até lá.